Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre como criar interface gráfica em Java, mais especificamente usando aí o Swing. Bom, primeiramente, o que é a interface gráfica, ou Graphical User Interface? Ele apresenta aí um mecanismo amigável ao usuário, para interagir aí com o aplicativo. E ele gera também aí interfaces consistentes que permitem que o usuário aprenda mais rapidamente aí novos aplicativos, porque esses aplicativos estarão em janelas, terão os mesmos botões de maximizar, minimizar, ou seja, uma interface que ele está acostumado a usar. As interfaces gráficas, as janelas, elas são compostas por componentes, também conhecidos aí como controles ou widgets, que vem do inglês aí window gadgets. E são objetos como botões, caixas de texto e caixas de diálogo que o usuário interage aí usando o mouse ou o teclado. Bom, Java possui 3 bibliotecas principais para gerar interface gráfica: o AWT, o Swing e o JavaFX. Eu vou falar rapidamente dessas três, mas nesse vídeo nós iremos focar aí no Swing. Começando aí pelo AWT, que vem do inglês Abstract Window Toolkit. Ela é a primeira biblioteca de interface gráfica que veio com Java. Ela é relativamente simples, mas também não tem muitos recursos, não tem tantos componentes como o Swing, por exemplo. Então o Swing ele veio aí para substituir, na verdade, expandir o AWT. O Swing usa também o AWT, mas possui aí componentes mais sofisticados, mais completos também. O Swing é a biblioteca que nós iremos ver nesse vídeo, porque ele serve aí como meio termo aí entre o AWT, que é simples demais, e o JavaFX, que é um pouquinho mais complexo para esse curso. Então, o JavaFX ele é uma biblioteca mais completa. A ideia dele também é um pouco substituir o Swing, mas principalmente em aplicações de grande porte. Por ser um pouquinho mais complexo, nós vamos focar aí mais no Swing, que é uma biblioteca ótima e o suficiente para fazer aí as aplicações que nós iremos fazer nessa disciplina. Então, o Swing é um toolkit aí que inclui extenso conjunto de componentes para construir aí interfaces gráficas e adicionar interatividade às aplicações Java. Ele faz parte aí do Java Foundation Classes, que é um conjunto de bibliotecas que vem com a linguagem Java, e inclui componentes aí como botões, caixas de texto, caixa de seleção e vários outros que nós iremos ver aí mais adiante. Além disso, ele possui suporte de internacionalização, que permite que seu programa possa ser utilizado em várias partes do mundo, em diversas línguas, e também suporte aí a recursos de acessibilidade. Uma coisa interessante do Swing é que as aplicações elas ficam parecidas em todos os sistemas. Então, se você olhar essa janela aí da figura, ela vai parecer dessa forma, o botão vai ficar com essas cores, os textos ficarão parecidos, tanto no Linux, quanto no Windows, quanto no Mac. A única coisa que deve mudar aí realmente é a barra de título da janela, porque isso depende do sistema operacional. Bom, como eu falei, uma interface gráfica ela é composta por componentes, e esses componentes são divididos aí em 3 partes. Nós temos a janela, que é o que vai conter a sua interface gráfica realmente. Os containers servem para organizar os componentes que farão realmente a sua interface gráfica. Então os componentes eles ficam dentro dos containers. Um container pode ter outros containers dentro dele, como nós iremos ver. E, além disso, a janela ela tem também um container, e quando você cria uma janela no Swing, um container é automaticamente criado. Bom, então só como um exemplo bem simples, a forma mais fácil de criar uma janela usando o Swing é herdando essa classe aí chamada JFrame. Então note que a classe aqui Jedi Academy, ela herda a classe JFrame de forma semelhante ao que nós fizemos lá nas threads, que nós herdamos lá a classe thread. Então aqui no meio eu estou criando um objeto dessa classe, que novamente ela herda JFrame, e no construtor dele eu estou executando o super da classe JFrame, ele vai setar aí o título da janela. Eu estou setando o layout do container dessa janela, que nós iremos ver aí nos próximos slides. Estou setando aí o tamanho da janela e o que acontece quando o usuário clicar lá no botão de fechar da janela. Nesse caso aí ele vai fechar o programa. Então no main, como eu falei, a gente cria aí a janela e por fim nós setamos aí ela como visível. Enquanto nós criamos a janela aqui em cima, a janela estava invisível. Apenas ao executar esse último comando que ela se torna visível. Então está aí o resultado aí desse código. Uma janela aí em branco com tamanho aí especificado no código. Bom, assim como no caso das threads, o problema de criar uma janela herdando aí a classe JFrame é que talvez a sua classe ela já herde alguma outra classe.
E como o Java não aceita herança múltipla, isso pode vir a ser um problema. Então é possível também criar uma janela sem precisar herdar essa classe thread. Como que a gente faz nesse caso? Nós criamos um objeto da classe JFrame. Então é possível criar uma janela sem herdar a classe JFrame. Como é que nós fazemos nesse caso? Nós simplesmente criamos um objeto da classe JFrame diretamente e executamos os seus métodos aí para configurar as janelas mesmos utilizados aí no slide anterior. Então note que nesse caso aí a classe Jedi Academy 2 não herda a classe JFrame, mas ele tem um atributo aí chamado frame, que é o objeto da classe JFrame que vai ser a janela. E no construtor dessa classe, ao invés de executar os métodos no objeto atual, usando this, como nós fizemos no slide anterior, nós vamos criar aqui um objeto da classe JFrame, passando aqui o título da janela, e vamos executar aqueles métodos do slide anterior, mas em cima desse objeto criado. Então note que o resultado aí vai ser o mesmo do slide anterior. Bom, agora eu vou mostrar aí como colocar alguns componentes na tela, mais especificamente como utilizar aí o JLabel, que permite colocar um texto, um label, na janela. Bom, então nesse código aqui eu estou modificando o construtor lá da classe Jedi Academy, que é aquela primeira classe que nós criamos lá que herda a classe JFrame. Então essa primeira parte aqui é tudo igual. Nós estamos criando aqui embaixo um objeto dessa classe aí, JLabel. No construtor dele ele tem o texto que vai ser mostrado na janela. Em seguida nós utilizamos aí o método setBounds para definir a posição XY do componente, bem como a largura e a altura desse componente. Em seguida eu configuro aí o componente para que o texto seja centralizado e, por fim, eu adiciono esse componente que eu criei no container da janela. Isso é feito aí através desse método add. Nessa parte de baixo nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa, só que criando um outro objeto JLabel. E o resultado aí vai ser essa janela parecida com o anterior, só que agora com dois textos aqui sendo mostrados. Esse aqui é o primeiro JLabel que nós criamos e esse de baixo aqui é o segundo. Em seguida aí nós vamos criar alguns botões para colocar na nossa janela. Como que se cria botões aí no Swing? Nós utilizamos aí essa classe chamada JButton. No construtor dele ele aceita o texto que vai ser colocado no botão. Nós utilizamos aí setBounds para definir a posição e o tamanho do botão. E por último nós adicionamos aí esse botão no container da janela. E o resultado está aí. Nós criamos aí 3 novos botões para colocar nessa janela aí de exemplo. Bom, agora que nós criamos botões, como é que nós iremos manipular o evento de quando o usuário clicar nesse botão? Bom, no Swing os eventos eles são tratados aí através da interface ActionListener. Essa interface é bem simples, ela tem apenas esse método chamado ActionPerformed, ou seja, uma classe que implementa essa interface tem que implementar esse método, e é esse método que vai ser executado quando um evento ocorrer. Então, por exemplo, quando o usuário clicar no botão, esse método ActionPerformed ele vai ser executado passando aquele botão que foi clicado como parâmetro aí, que essa variável é, que irá referenciar um objeto da classe ActionEvent. Bom, como a ActionListener é uma interface, ela precisa ser implementada por uma classe. Só que o problema é que nesse caso nós teremos que criar uma classe nova para cada evento que nós fôssemos manipular na nossa interface. Isso seria algo muito trabalhoso. Para isso, o Java tem um recurso que eu ainda não ensinei para vocês chamado Anonymous Inner Classes. Bom, essas classes anônimas internas, elas permitem criar um objeto de uma classe que está sendo declarada lá no próprio código e que ainda implementa aí uma interface, que nesse caso aí vai ser ActionListener. Então, tudo isso é feito no mesmo bloco de código, sem precisar criar um arquivo novo, uma classe nova só para manipular o evento. Bom, apesar de parecer muita coisa, isso é relativamente simples, como nós podemos ver aí nesse código. Nesse código, notem que eu estou executando o método add_ActionListener em cima do objeto bSobre, que é aquele botão que nós criamos nos slides anteriores. E o parâmetro dele é um objeto de uma classe que implementa lá a interface ActionListener.
E aí nós estamos utilizando essa sintaxe do Java para criar classes internas anônimas para fazer tudo isso dentro desse código aqui que está sendo mostrado. Então a nossa classe interna anônima é basicamente esse código aqui todo. Note que essa classe ela não tem nome, mas ela será um objeto de uma classe que novamente não tem nome, mas que implementa aí a interface ActionListener. E nós estamos criando um novo objeto dessa classe. E dentro da declaração da classe, nós estamos implementando aquele método ActionPerformed, que é o que vai ser executado quando o evento ocorrer. Então, com essa sintaxe aí, nós conseguimos implementar um método, que é o ActionPerformed, que vai ser executado aí quando o usuário clicar no botão. Nesse caso aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma caixa de diálogo mostrando aí a mensagem JDA Academy versão 1.0. Então vamos ver como é que ficaria isso executando. Então nós temos aqui a nossa primeira janela. Quando o usuário clicar nesse último botão, que é esse objeto bSobre, esse método aqui vai ser executado mostrando aí essa caixa de diálogo. Bom, agora eu vou ensinar aí como criar uma segunda janela na tua interface. Bom, para criar essa segunda janela, basta criar uma nova classe que vai herdar também a JFrame, que nem nós fizemos na primeira janela. E nesse caso aí, no construtor dela, criar aí os vários componentes da janela. Então nesse caso nós estamos setando o título dela para essa JDA Initiates Management. Estamos setando o tamanho dela e o que acontece quando clica no botão de fechar. Note que nesse caso aqui, nós estamos usando uma outra constante. Antes aqui estava escrito Exit on Close, e agora está escrito aqui Dispose on Close, ou seja, ele vai fechar a janela atual, mas não vai fechar o aplicativo inteiro, ele não vai sair do programa. Em seguida, nós estamos criando aqui o título, o subtítulo, e em seguida os 3 botões aí da janela, mas nós estamos mostrando só um no código. E o resultado vai ser essa janela que está aparecendo aqui na figura. E como é que nós abrimos essa segunda janela? Bom, nós vamos criar um evento no botão Beger, que é aquele primeiro botão da primeira janela. Então nós estamos adicionando aqui um listener, que vai ouvir pelos eventos no botão. Nós estamos novamente criando aqui uma classe interna anônima, que implementa a interface ActionListener. E estamos declarando aqui o método ActionPerformed, que é o que vai ser executado quando o usuário clicar no botão. E o que vai acontecer? Ele vai criar um novo objeto daquela classe que nós acabamos de criar, que é o Manager Window, e vai setar ela como visível. Então o resultado vai ser o seguinte, nós temos aqui a nossa primeira janela, e quando nós clicarmos aí nesse botão, ele vai abrir aí a segunda janela. Bom, até o momento, nós estamos posicionando os elementos manualmente na janela. Nós estamos definindo a posição x, y de todos os componentes que nós criamos. Isso é o suficiente para janelas pequenas e em que o tamanho não irá mudar, mas para interfaces maiores e mais complexas, posicionar os elementos manualmente assim na janela pode gerar alguns resultados ruins. Por exemplo, se o usuário maximizar a janela, toda aquela parte da janela que não estava mostrando antes vai ficar em branco, vai ficar vazia. Os layouts eles permitem definir um posicionamento mais dinâmico para os componentes da janela. Ou seja, dependendo do tamanho da janela, os componentes ficarão posicionados de forma diferente. E aí o Swing tem vários layouts. Nesse vídeo aí eu vou falar só de 3, só para dar uma noção de como os layouts funcionam, mas nós não iremos entrar muito nos detalhes. Fazer uma interface gráfica bem feita e que funcione aí nos mais diversos dispositivos é realmente um desafio e requer aí bastante prática e tempo também. Para o trabalho prático dessa disciplina, só para deixar claro, você não precisa se preocupar tanto em gerar uma interface gráfica que funcione em vários dispositivos. Inclusive, se você quiser, você pode fazer mais ou menos como nos exemplos que nós mostramos, em que o tamanho da janela vai ser fixo. Só para facilitar um pouquinho aí. Bom, o primeiro layout aí é o Flow Layout. Esse Flow Layout ele vai usando o espaço disponível numa linha e quando o espaço dessa linha acabar, ele vai para a próxima linha, ele vai para a parte de baixo da janela. E vai usando todo o espaço aí que estiver disponível. Então, nesse exemplo aqui, eu estou criando uma nova janela e eu estou setando o layout dela para ser um objeto aí da classe Flow Layout. Note que antes aqui nós estávamos passando nulo.
e agora nós estamos passando aí um objeto aí da classe FlowLayout. Então, basicamente, nós estamos indicando que o layout dessa janela aqui vai ser esse FlowLayout. Em seguida, eu estou adicionando aí vários botões na janela, setando aí o tamanho e ela como sendo visível. Bom, o resultado disso vai depender aí do tamanho da janela. Então, nesse caso aqui, como é uma janela com essas dimensões, ele colocou aqui o primeiro botão, depois colocou o segundo, acabou o espaço, ele foi para baixo, colocou o terceiro e assim por diante. Se nós mudarmos o tamanho dessa janela, note que a disposição dos botões mudam. Ele tende aí a ocupar os espaços realmente disponíveis. Então, o Qui-Gon que tinha ido aqui para a linha de baixo, ele foi para a linha de cima porque tinha espaço disponível aqui. Então, por fim, aí um outro exemplo, se eu diminuir aqui a largura da janela, os botões vão se ajustando. Então, apesar disso ser um exemplo bem simples, isso mostra que a interface gráfica ela fica mais dinâmica. Então, esse layout é isso, é um recurso aí que nós temos para tentar fazer com que a interface gráfica funcione aí nos mais diversos dispositivos e tamanhos aí de janela. Bom, o segundo layout aí é o Border Layout. E nesse caso aí ele divide a janela em 5 partes, a parte norte, oeste, centro, leste e a parte sul. E quando nós adicionamos um componente na janela, note que aqui eu estou usando o ADD, antes nós estávamos só passando um objeto como parâmetro, agora nós estamos passando um objeto e qual parte do container nós queremos adicionar esse componente. Então aqui o Yoda vai ficar na parte norte, que é a parte de cima da janela, o Qui-Gon vai ficar na parte oeste, que é a parte esquerda, o Obi-Wan vai ficar no centro, o Anakin na parte leste, e o Luke Skywalker vai ficar na parte sul. E esse aí vai ser o resultado. E note que nesse caso, o componente ele tende a ocupar todo o espaço daquela parte da janela. Então note que o tamanho do botão aumentou. Então o Yoda ele utilizou aí toda a dimensão da janela. Já os botões aqui de baixo, eles tiveram a largura menor para poder ter os 3 botões. E por último aí o Luke Skywalker que ficou na parte sul da janela. E se nós mudarmos novamente aí o tamanho da janela, note como o tamanho dos botões mudam também. Nesse caso aí nós aumentamos a altura da janela e os botões aí do meio, eles aumentaram a altura deles também. Bom, por fim, outro layout que tem aí é o Grid Layout, e ele divide a janela em uma tabela, em que as dimensões dessa tabela são setadas aí no construtor do Grid Layout. Então aqui eu estou criando uma tabela com 3 linhas e 2 colunas, e nós podemos dizer aonde que o componente vai ser adicionado. Nesse caso aqui eu não estou fazendo isso, mas esse ADD aqui, agora ele vai ter parâmetros aqui que eu posso indicar onde que eu quero que esse componente seja adicionado. Mas como nesse caso nós não estamos usando esses parâmetros, ele vai adicionar aí na ordem que eles estão sendo declarados. Então, nesse caso aqui, o primeiro botão vai ficar nessa primeira célula, o segundo botão vai ficar na segunda célula, e por aí vai. Então, novamente, note que o tamanho dos botões mudam de acordo com o tamanho aí da célula. Então, se eu mudar aí o tamanho da janela, o tamanho dos botões mudam também. Bom, é claro que as interfaces gráficas que você vai gerar serão muito mais complexas do que isso. E para ajudar nisso, nós temos aí os containers. Primeiro, os componentes eles ficam dentro de um container. Nos exemplos anteriores nós adicionamos eles na janela, mas a verdade é que a janela tem um container dentro dela. Então todos os componentes eles são colocados dentro de um container e é o container que tem realmente esse layout que nós explicamos aí nos slides anteriores. Inclusive esse método ADD aqui é do container. E o interessante é que um container pode conter outros containers, o que permite aí fazer interfaces gráficas bem mais avançadas e complexas do que os mostrados aí nos slides anteriores, porque cada container pode ter um layout diferente. E para criar um container, nós criamos aí um objeto da classe JPanel, e em seguida nós adicionamos aí os objetos utilizando lá o método ADD. Então, só um exemplo aí maior de container, olha o que nós estamos fazendo aqui nesse código. Bom, no main eu estou criando aí um objeto da classe JFrame, que vai ser a nossa janela. Eu estou setando o tamanho da janela, o que acontece quando o usuário clica no botão de fechar.
eu estou setando o layout da janela. Na verdade, eu estou setando o layout do container que está na janela para ser o border layout, que é aquele que divide a janela em 5 partes. Na parte de cima da janela, eu estou colocando o texto Jedi High Council. Na parte esquerda, eu estou colocando esse sinal de menor. E na parte direita, o sinal de maior. Na parte de baixo, eu estou colocando essa mensagem. Bom, a parte do centro da janela, em vez de ter um componente, como nós fizemos nos exemplos anteriores, eu vou colocar um novo container nessa parte central da janela. Então, note que eu vou ter um container aqui na janela e no centro desse container eu vou ter um novo container. E o que esse container vai fazer? Bom, eu estou criando aqui um novo objeto do container. Eu estou setando o layout dele para ser um grid layout com 2 linhas e 3 colunas. Então, note que agora nós temos 2 layouts diferentes aí sendo misturados para fazer essa janela um pouquinho mais complexa. E dentro desse container eu estou adicionando aí os vários botões. Então note que esses botões aqui que eu estou criando, eles estão sendo adicionados dentro do container que eu acabei de criar aqui nessa parte do código, é o pcenter. Entretanto, aqui embaixo eu estou adicionando esse container, que é o pcenter, na janela, no container da janela, na verdade, mais especificamente na parte central da janela, já que ele usa aqui o border layout. E aí, por fim, eu estou setando a janela como visível. E o resultado disso vai ser essa janela aqui. Então, note que a janela vai ter um layout e na parte central da janela eu estou colocando um container que tem um outro layout, que é o grid layout. Então, dessa forma, você consegue fazer interfaces gráficas bem mais avançadas, bem mais complexas, basicamente combinando aí containers com layouts diferentes. Bom, agora eu vou mostrar aí como criar mais alguns componentes para a sua janela. Nesse caso aí, como criar caixas de diálogo. Então, nesse exemplo aí, nessa primeira parte, eu estou criando uma caixa de diálogo para entrada de texto, em seguida uma caixa de diálogo de confirmação, e por fim só uma caixa de diálogo aí para mostrar uma mensagem com uma figura também. Nesses 3 casos nós utilizamos essa classe de OptionPane. Ele tem esses 3 métodos aqui que nós estamos executando e eles são responsáveis aí por criar essas caixas. Bom, para os componentes que eu mostraria a seguir, eles têm alguns métodos em comuns. Por exemplo, eles têm aquele método setBounds que dá para setar aí a posição e o tamanho do componente. Eles têm esse método setBackground que dá para setar uma cor de fundo e o setForeground que dá para setar uma cor de frente, ou seja, se for um texto vai ser a cor do texto, por exemplo. E tem esse método setToTypeText que permite aí dar uma dica quando o usuário deixa o mouse em cima do componente. Além disso, os componentes eles podem ser habilitados ou desabilitados. Por padrão, eles são habilitados, mas você pode usar o método aí setEnable para false para marcar ele como sendo um botão desabilitado. Isso funciona para todos os outros componentes também, não só para os botões. Bom, vamos então falar aí desses componentes. O JLabel nós já usamos, que serve aí para mostrar um texto na janela, mas o que eu não mostrei é que ele pode ser utilizado também para colocar uma imagem na janela. Então é assim que nós colocamos uma figura na janela, utilizando também o JLabel, mas passando uma imagem como parâmetro. Nós podemos aí embaixo setar a fonte, setar o alinhamento e até o texto, se você quiser mudar um texto depois que ele já foi setado no construtor. Bom, o JLabel ele também pode ser utilizado para setar o fundo da janela. Então nesse caso aqui eu estou usando o método setContentPane, que vai setar o fundo da janela. E como parâmetro eu estou passando aí um novo JLabel e a imagem que eu quero que seja o fundo da janela. Bom, sobre os botões, dá também para criar um botão com imagem, como mostra aí esse exemplo. Agora nós temos aí um componente novo, que é o JTextField. Ele vai criar aqui uma caixa de texto que pode servir aí como entrada para o seu programa. Então ele tem alguns construtores. O construtor em branco vai criar uma caixa de texto em branco e o construtor aí com o texto inicial já vai colocar um texto preenchido aí na caixa. Além do JTextField, tem o JPasswordField, que vai servir aí para criar uma caixa de texto para senhas. E nós temos vários outros componentes aí que fazem parte aí do Swing. O ComboBox, que é uma caixa de seleção. O Checkbox, que dá para criar essa caixinha aqui de seleção. O RadioButton, que vai permitir selecionar só um desses textos aí. Uma lista,
e ainda tem mais componentes. Dá para criar um menu para o teu programa usando aí o JMenuBar, um slider, um spinner para números inteiros e até mesmo componente aí para estruturas hierárquicas como arquivos e diretórios, por exemplo. Bom, não vou entrar aí nos detalhes de como usar todos esses componentes por dois motivos principais. Primeiro, que é só questão de pesquisar a documentação dessas classes na internet. E além disso, nós temos o Eclipse, que permite aí criar interfaces gráficas sem necessariamente sair programando tudo como nós fizemos. Na verdade, o mais comum ao se criar interfaces gráficas é utilizar um editor gráfico para isso. No caso do Eclipse, ele tem vários editores que permitem criar janelas, utilizando o mouse sem precisar ficar programando tudo. Um deles é o Window Builder Pro, que é feito pela Google, e ele permite criar interfaces gráficas utilizando o Swing. Então você não precisa escrever, programar todo o código da tua janela, ele mesmo facilita a criação aí e a utilização dos componentes da janela. Então, para instalar esse Window Builder Pro, você vai no menu Help do Eclipse, instala o New Software, adiciona esse endereço aqui na caixa de texto que vai abrir. Em seguida vai abrir vários checkboxes. É só selecionar o Swing Designer e o Window Builder Engine e clicar em instalar, que ele vai instalar os componentes. Essa instalação ela pode demorar, principalmente dependendo aí da sua internet. E a pior parte é que ele não mostra claramente que o download está sendo feito. Às vezes dá até a impressão que está travado aí, mas não está. Ele está realmente copiando os arquivos e instalando aí o software. Uma vez instalado, para criar uma nova janela, basta ir em File, New, Other, Window Builder, Swing Designer, App Window. E ele vai criar uma nova classe e uma nova janela de design para você modificar a interface gráfica do aplicativo. E você pode alternar entre o design e o código-fonte que ele está gerando no Swing, da mesma forma que foi feita nos slides, utilizando a tecla F12. Então essa é a janela que vai aparecer, tá? Na parte de design do Window Builder Pro. Note que todos os componentes que nós mencionamos e muitos outros estão disponíveis aqui para serem utilizados e você pode simplesmente arrastar os componentes aqui para essa tela de design. Então note os layouts que nós mencionamos estão aqui e muitos outros que nós não mencionamos, os containers, os vários componentes que nós mencionamos também estão aqui. Então ele permite aí criar uma interface gráfica de uma forma muito mais fácil e até mesmo recomendada. Novamente, aí, apertando F12, ele sai do modo de design e vai para o modo de código-fonte, permitindo você enxergar, ver o código que está sendo gerado à medida que você vai editando aqui a janela. Além disso, se você clicar duas vezes em algum componente que tenha evento, como nesse caso aqui o botão, ele automaticamente cria e mostra o código-fonte gerado para manipular aquele evento. Então, nesse caso aqui, ele criou automaticamente toda aquela classe interna anônima que nós explicamos nos slides. Ele foi criado aqui automaticamente e você só vai precisar realmente editar o conteúdo aqui desse método ActionPerformed. Nesse caso aí, eu pedi para mostrar uma caixa de diálogo, acessando os componentes que foram criados e mostrando aí a mensagem para o usuário. Bom, só concluindo, então, a forma recomendada de criar interface gráfica é utilizando aí um editor de design, como por exemplo o Window Builder Pro. Mas por que eu passei toda a parte de código nos slides? Porque você, em muitos casos, vai sim precisar editar o código manualmente, ou porque o Window Builder Pro não fez direito o que você queria, ou então para fazer pequenos ajustes no seu código e até entender também o que está sendo feito. Então é importante você saber fazer interface gráfica das duas formas realmente, mas inicialmente é recomendado utilizar um editor aí de design para facilitar isso. Sobre o trabalho prático de vocês, o primeiro trabalho prático, vocês irão precisar criar uma interface gráfica, mas vocês não precisam se preocupar em fazer uma interface gráfica super dinâmica utilizando aí todos os layouts aí explicados. Pode ser uma interface mais simples, talvez até utilizando aí o posicionamento absoluto
ou seja, setando aí manualmente as posições dos componentes só para vocês não perderem tanto tempo com isso. Mas obviamente que uma interface gráfica mais bem feita aí vai ter pontos extras aí para quem conseguir fazer. Bom, de interface gráfica é isso. No próximo vídeo aí nós iremos falar de banco de dados e isso termina aí basicamente o conteúdo dessa primeira parte aí do curso. E você já tem aí todos os conhecimentos necessários aí para fazer aí o primeiro trabalho prático.